Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 e o Senado Notícias está ao vivo no ar. As atenções no Brasil e no mundo se voltam cada vez mais para a chegada das vacinas contra o coronavírus. E hoje, a partir das 4 da tarde, os senadores devem votar no plenário virtual a medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a compra da tecnologia da vacina de Oxford. As primeiras doses vão ser importadas e depois a Fiocruz vai produzir o imunizante. Os parlamentares também devem votar um projeto que estabelece as prioridades, ou seja, quais vão ser as pessoas que primeiro vão ser vacinadas. A notícia foi como uma luz no fim do túnel e trouxe esperança para todos nós brasileiros. Uma das mais conceituadas instituições científicas do mundo, a Fundação Oswaldo Cruz, vai produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Quando se fala em campanhas preventivas e especificamente vacinação, nosso sistema de saúde tem conhecimento e equipes prontas para entrar em ação. Sem dúvida, a experiência que a gente tem no Brasil com a vacina e com o programa de vacinação, que é um programa bastante robusto, bastante capilaridade, vai facilitar a distribuição e a vacinação em massa da população quando a gente tiver uma vacina disponível para a Covid-19. Sobrepreço, mercadorias interceptadas, desvio de milhões em recursos públicos. Ninguém quer que se repitam a correria e o vale-tudo que foi a compra de respiradores, leitos de UTIs e equipamentos de proteção. Quando a vacina ou as vacinas chegarem, tudo terá que ser diferente. O projeto do senador Alessandro Vieira prevê que a transferência de recursos federais para a compra das vacinas siga critérios técnicos, considerando o tamanho da população, o percentual dos grupos vulneráveis, a taxa da população já acometida pela Covid-19, além do número de casos e óbitos. Além disso, indica que a prioridade na vacinação seja para grupos de vulneráveis, como idosos, diabéticos e outros. O Brasil vem enfrentando a maior crise da sua história, no aspecto sanitário, com a pandemia do coronavírus, e também no aspecto econômico, com crescimento do desemprego, com dificuldades cada vez maiores para as famílias brasileiras. Para poder resgatar esse futuro, o processo de vacinação é absolutamente essencial. E nós sabemos e estamos já visualizando pelo mundo afora a dificuldade na distribuição desse insumo essencial. O projeto que hoje é votado no Senado tem a grande qualidade de estabelecer parâmetros claros, técnicos, afastando a politicagem e garantindo que a vacina possa chegar exatamente para aqueles que mais precisam. Também pode ser votado hoje projeto de lei que propõe aplicar recursos provenientes de multas em mais acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. Cerca de 12 milhões de brasileiros, ou 6,2% da população do país, possuem algum quadro de deficiência, seja mental ou intelectual, física, auditiva e ou visual. O Código de Trânsito Brasileiro assegura ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, mas nem sempre esses espaços são acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. As nossas calçadas, as vias para que haja tráfego de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, elas são muito precárias no Brasil, em todas as cidades, umas melhores, outras não, mas a grande maioria é muito carente dessa melhoria de acessibilidade. O projeto de lei apresentado pelo senador Diego Tavares destina, no mínimo, 10% dos recursos arrecadados com as cobranças de multas de trânsito para a elaboração e execução de planejamentos relacionados à adaptação de vias e passeios já existentes às normas técnicas de acessibilidade. No texto, o senador alega que é notório que os estados e municípios carecem de recursos para a readequação das vias, o que os leva a deixar a acessibilidade em segundo plano, em decorrência da falta de verbas. Nós descobrimos que nos principais corredores das principais cidades do país existe uma deficiência muito grande.
de rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência física, de semáforos voltados para as pessoas com deficiência auditiva, de sinalização nas calçadas para as pessoas com deficiência visual, entre outros tipos de deficiência e outros tipos de necessidades de infraestrutura. Então, antes de apresentar o projeto, junto com a equipe do gabinete, nós procuramos descobrir onde poderíamos buscar recursos e foi quando surgiu a ideia que poderia vir da arrecadação das multas de trânsito. A proposta acrescenta a segurança e a acessibilidade para pessoas com deficiência no Código de Trânsito Brasileiro, que já determina que os recursos provenientes de multas sejam aplicados em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. A proposta que visa uma inclusão e utilização de recursos advindos de multa de trânsito para a criação e execução de projetos que intencionam trazer maior acessibilidade dos cidadãos às vias públicas, principalmente aos brasileiros com deficiência, transmite a procura criativa do Senado Federal, do Legislativo, em encontrar soluções nos modelos já existentes, sem a necessidade de onerar ainda mais o cidadão com criação de impostos, aumento da pecúnia imposta em sanções de multa, enfim. Também constam na pauta de hoje do plenário do Senado o projeto do Marco Legal do Reempreendedorismo e o que autoriza a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para a desapropriação de áreas destinadas a ampliações de aeroportos. E o plenário virtual do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que altera a definição de crime sobre denúncias falsas. Também foi aprovada a proposta que amplia o prazo para que organizações sociais de saúde cumpram metas junto ao Sistema Único de Saúde. O projeto aprovado altera o Código Penal para detalhar o crime cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes, a chamada denunciação caluniosa. Em linhas gerais, o crime será configurado quando a denúncia falsa leva à instauração de processos, ações ou investigações policiais contra quem foi injustamente denunciado. O texto inclui denúncias infundadas envolvendo improbidade administrativa. É lição comum de direito penal, a de que os tipos penais devem ser os mais precisos e específicos possíveis, para que atendam aos princípios da tipicidade penal e da reserva legal. Não é mais todo e qualquer expediente administrativo, como uma notícia de fato ou sindicância, que podem ser enquadradas como investigação para fins de caracterização da denunciação caluniosa. Agora, senhor presidente, será necessário que o processo, a ação instaurada em decorrência da denúncia falsa, tenha caráter sancionador e acusatório, e não meramente investigativo. Uma mera investigação policial já poderia configurar a conduta criminosa da denunciação caluniosa. Então, a intenção do projeto é alterar a redação do artigo 339, substituindo as expressões investigação policial e investigação administrativa pelas expressões instauração de inquérito policial e instauração de procedimento administrativo disciplinar, para reduzir as condutas que possivelmente poderiam ser consideradas denunciação caluniosa. Outro projeto aprovado suspende a obrigatoriedade das organizações sociais de saúde cumprirem metas junto ao SUS no período de março a junho de 2020 por causa da pandemia. As organizações poderão renegociar metas e prazos do contrato de gestão sem prejuízo do recebimento dos créditos e das liberações financeiras programadas no cronograma de desembolso do SUS. Consultas médicas de diferentes especialidades, procedimentos efetivos, exames complementares e diversas outras ações de saúde foram suspensas em virtude do verdadeiro caos provocado pela pandemia em nosso meio e do direcionamento de todos os esforços para a contenção da doença. Nesse contexto caótico, tornou-se impossível para os prestadores de serviço cumprirem as metas contratualizadas de realização de cirurgias, biópsias e endoscopias, o que poderia dar ensejo à imposição de sanções por parte da administração pública.
Os senadores também aprovaram um projeto que estende a atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a todas as bacias hidrográficas de Minas Gerais e de Roraima. E também um requerimento para a realização de sessão de debate temático sobre o aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Fazer as pessoas entenderem o orçamento público e permitir que elas acompanhem a aplicação do dinheiro recolhido dos impostos. O projeto é da senadora Leila Barros e caminha, sim, nessa direção, especialmente dos recursos destinados à proteção de mulheres, crianças e adolescentes. O projeto da senadora Leila Barros cria a obrigatoriedade de marcadores para a União, estados e municípios nas ações destinadas a mulheres e crianças. Para entender melhor a proposta, é preciso saber que o orçamento é um instrumento que organiza as decisões de como usar os recursos públicos em vários códigos. São vários códigos identificando cada tipo de despesa. Um marcador bem famoso é o do orçamento da saúde. Muito importante é acerca das ações e serviços públicos de saúde, que temos uma determinação constitucional e legal sobre o mínimo que a União deve gastar, né, deve alocar nesse tipo de ações. E para que se tenha um controle sobre esse valor, nós temos um identificador único para que possamos acompanhar desde a elaboração do projeto de lei orçamentária até a sua execução, se esse limite, esse valor mínimo, ele é cumprido. Tá? Então, o orçamento em si é um conjunto de marcadores. A proposta da senadora deve agregar as políticas específicas para mulheres, crianças e adolescentes em ações de vários setores num único marcador. Apesar de trazer mais transparência, algumas ações precisam ter um acompanhamento especializado. Podemos exemplificar com violência contra a mulher. O combate à violência contra a mulher, ele se faz de diversas formas. Uma delas é com policiamento. Então, você tem uma equipe policial. O policial, ele não trabalha necessariamente, exclusivamente para esse tipo de ação. Então, quando temos o efetivo policial, como dizer que uma parte é direcionada para esse tipo de ação e outra parte não? Geralmente, né, se criam observatórios e equipes especializadas que analisam os gastos, e não nós precisamos de informações gerenciais dos órgãos públicos para que possamos levantar esses gastos. Então, ainda que sim, agregue mais transparência no orçamento público, ele não elimina, a criação de um marcador não elimina a necessidade de um acompanhamento profissional especializado em orçamento para que se possa estimar os gastos com esse tipo de ação. Já existem outras iniciativas para tornar o orçamento mais acessível à população. Por exemplo, desde 2000, o Executivo Federal publica um relatório chamado Orçamento Cidadão. A ideia é tornar o orçamento acessível à população para ela entender onde o dinheiro está sendo aplicado. No relatório tem uma explicação sobre o que é e como funciona o orçamento, sobre quem deve executar cada investimento, quais os principais componentes da receita e da despesa e qual o orçamento previsto por área de atuação do governo. O Senado tem um site chamado Siga Brasil, em que qualquer pessoa pode entrar para ver como o orçamento está sendo executado. As informações são apresentadas de forma simplificada. Os dados são mais diretos, menos técnicos. Quando você entra no site, basta escolher um tema de interesse para ver quanto estava previsto no orçamento e quanto foi de fato gasto. Já existe um marcador chamado Combate à Violência contra a Mulher no site, que tem tudo a ver com o projeto da Leila. Quando você faz a pesquisa, você consegue ver que este ano, até outubro, já foram gastos 5,4 milhões de reais com o tema. Hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E na última reportagem da série que estamos exibindo desde o início da semana, vamos falar sobre como o capacitismo se revela no ambiente de trabalho. Meu nome é Ricardo Ferraz, cartunista, tenho minha deficiência física, ao contrair a poliomielite aos 5 anos de idade.
Nos cartoons que ganharam o mundo e receberam prêmios, uma luta de mais de 20 anos. Chamar a atenção para o preconceito e discriminação contra as pessoas com deficiência. Posso falar que sou um sobrevivente da terrível doença da humanidade, o preconceito. Só existem cotas num país onde há preconceito. A Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso em 91, estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar um mínimo de vagas para pessoas com deficiência. O percentual varia de 2% a 5%, dependendo do número de funcionários que a empresa tem. A multa para quem descumpre a legislação pode passar de R$200 mil. Apesar disso, apenas 1% das pessoas com deficiência está no mercado. O que dificulta essa inclusão é o capacitismo. O capacitismo faz com que as pessoas olhem alguém que tem, por exemplo, uma deficiência visual ou tem uma deficiência de locomoção, uma pessoa como cadeirante, como sendo incapaz de fazer outras coisas que não estão relacionadas com aquela deficiência. O capacitismo diminui os empregos e favorece a exclusão das pessoas com deficiência. É capacitismo quando a gente só contrata uma pessoa com deficiência porque existe uma lei que exige isso. A lei precisa ser cumprida. O Ministério Público tem feito o seu trabalho, mas as empresas precisam se adequar. Eu sofri um acidente de carro e eu fiquei tetraplégica. Depois do acidente, eu não voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhava. Eu agora sou digital influencer. E sim, eu sinto que tem muito preconceito com relação às pessoas com deficiência. Não surgem trabalhos para fazer como surgem para outras pessoas que andam. Realmente a gente tem uma limitação. Trabalho com música e também estudo música, faço licenciatura em música. E tenho uma vida quase que normal. Quem consegue entrar no mercado por força da lei tem que lidar com atitudes capacitistas no ambiente de trabalho. No dia a dia, a gente observa o capacitismo por meio da exclusão, da falta de acessibilidade, do uso de palavras infantilizadas ou preconceituosas contra pessoas com deficiência e até mesmo em memes e piadas que a gente vê pela internet. Nós podemos ter um gestor que não aceita a pessoa com deficiência trabalhando, por entender que a pessoa com deficiência não é capaz de executar todas as atividades. Nós podemos também ter pessoas que se recusam a aceitar, por exemplo, estagiários com deficiência, não querem supervisionar. Outra forma de capacitismo é excluir a pessoa do grupo de trabalho, da convivência com os colegas por conta da deficiência. O que vemos é que, apesar de existir uma legislação específica, ela ainda não garante um ambiente saudável ao empregado. Ela pode garantir o acesso, ela pode garantir também, em caso de rescisão, se comprovado que essa rescisão tenha tido como origem um ato discriminatório, uma reparação. O que pode ser feito para avançar é a divulgação de políticas públicas de inclusão, bem como aumentar a fiscalização dos ambientes de trabalho a partir de denúncia. Promover a inclusão, conscientizar as pessoas a terem um novo olhar sobre os quase 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. O capacitismo está na pauta do Senado. É o foco principal da 14ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A campanha Capacitismo Não Tem Vez está sendo desenvolvida dentro do Senado Federal por vários setores. Nós entendemos que a melhor maneira de enfrentar, de evitar o capacitismo é falar sobre ele. Fazer com que o maior número de pessoas entenda mais sobre ele. Nós ficamos por aqui. Você pode rever essa série e também as outras reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.